Olá, bem-vindos a Investir Precisa, meu nome é Felipe Carvalho. Nesse vídeo eu vou fazer um resumo de uma Small Caps chamada Alço 3. Para fazer essa análise, além de eu usar o site de relacionamento de investidores da empresa, eu vou usar na prática a técnica 674 que eu criei. Eu vou deixar aqui em cima e também na descrição o vídeo onde eu expliquei com mais detalhes como é que funciona essa técnica. Então, se tu tiver interesse em conhecer mais sobre ela, clica para ver esse outro vídeo. Mas vamos focar agora na análise da Alço 3. E primeira coisa que tu precisa saber, se tu vai fazer uma análise do tipo investidor juiz, que é uma análise onde tu vai analisar diversos fatos para classificar se é uma empresa que vale a pena tu investir ou não. E o primeiro passo para fazer isso é tu entender como que a empresa ganha dinheiro, qual é a estratégia dela, e para isso nós vamos olhar agora o site de relacionamento de investidores e depois nós vamos começar a aplicar a técnica 674. E no site aqui da empresa a gente logo já entende que ela é uma empresa que administra shopping centers. Ela tem alguns shopping centers que é dela própria, mas ela também faz o serviço de administração de shopping centers para alguns shoppings em que ela não detém o controle. E é importante a gente entender que a Alço 3, que é o código da empresa que a gente está analisando aqui, ela é fruto da fusão de duas empresas que também atuavam nesse ramo de administração de shoppings, a Aliança Shopping Center e a Sonai Serra Brasil. E elas fizeram essa fusão ali em agosto de 2019 e aí ela se tornou muito maior, como a gente vai ver depois dos resultados também. Então é importante tu entender que o salto que tem ali de receita e o salto que tem no lucro de 2018 para 2019, não é que a empresa fez uma estratégia maravilhosa e teve excelentes resultados, é que foi fruto da fusão. Então somou o resultado de uma empresa com o resultado de outra empresa, e aí essa empresa que nasceu, que foi a Alço 3, tem o resultado combinado que é obviamente maior do que quando era apenas uma empresa. É que a gente poderia explorar mais o site de relacionamento de investidores, mas eu quero ir direto lá para o formulário de referência começar a 674. E através dessa combinação de negócio, o que eles estão atrás é de ganhar sinergias e ganhos de eficiência, que a gente já vai ver analisando os resultados mais recentes, se eles aconteceram ou não. E lendo o documento, logo a gente descobre qual é a estratégia da empresa. Então ela quer gerir ou deter participação em shoppings que são considerados dominantes. Ela não tem interesse naqueles shoppings menores em que o pessoal nem lembra direito. Ela quer ser dona ou ter participação em shoppings que são referências nos setores. E aí ela entende aqui que só vale a pena ela entrar em lugares em que tem uma demanda superior a 2,5 bilhões ao ano, ou seja, um local que tem uma demanda consumidora bastante elevada, e isso ela caracteriza olhando ou o número de habitantes, que tem que ter mais de 6 mil por quilômetro quadrado, ou tem que ter no mínimo 400 mil habitantes no total. Se não preenche esses requisitos, a empresa não tem interesse em ter shoppings nesses locais. E eu achei interessante ela botar aqui que existem hoje 6 gerações de consumidores e, obviamente, cada uma dessas gerações ela é estimulada, impactada, ela responde de formas diferentes a diferentes estratégias de marketing. Então aqui a empresa está dizendo que ela está atenta a essas questões para fazer um marketing mais segmentado. Outra coisa que é importante a gente entender da estratégia da empresa é que ela vê potencial de ganho de receitas não apenas em relação aos shopping centers. Porque pensem, tem o terreno lá do shopping center, que é um terreno geralmente bem grande, mas muitas vezes uma parte desse terreno não é utilizada pelo shopping center. E aí pode ser destinada ao que eles chamam de projetos multiuso. Então daqui a pouco eles podem vender aquela parte do terreno para uma construtora, como já aconteceu aqui no passado, e isso pode gerar uma nova fonte de receitas para a empresa. Aqui está falando sobre os diferentes tipos de segmentos de receita. Como já esperado, a principal fonte desse tipo de atividade é a receita de aluguéis, mas também tem a prestação de serviço e também tem a receita que vem dos estacionamentos. Mas, como a gente pode ver, basicamente 80% da receita total que ela recebeu ali em 2020 foi referente aos aluguéis. E também é uma receita um pouquinho mais previsível. Claro que quando tem um evento muito imprevisível, como o que aconteceu ali em 2020, que impacta bastante a venda das lojas, esse aluguel ele acaba tendo algumas repactuações. Muitas vezes as empresas administradoras dos shoppings, como é o caso da Alço 3, elas acabam dando alguns descontos nessas condições e isso a gente vai ver mais pra frente. É que eles seguem falando quais que eles acham que são os diferenciais deles das outras administradoras de shopping. Por exemplo, eles têm um perfil bastante desenvolvedor. E o que esse perfil desenvolvedor quer dizer? Quer dizer que eles constroem o shopping do zero.
Claro, isso tem mais risco, mas também pode trazer um maior potencial de retorno. E claro que a gente tem que lembrar também que tem um período de maturação. Não é hoje que inaugura um shopping novo que ele já atinge o máximo de vendas que ele consegue atingir. Geralmente demora em torno de 2 a 3 anos até o shopping center atingir a sua real capacidade de receitas. Mas o que eles mostram aqui é que dos 27 shoppings que eles tinham ali em 2020, lembrando que esse documento aqui a gente está olhando é o que foi lançado em 2021, que fala até o ano de 2020. Agora em 2022 eu ainda não achei esse documento, então por isso que ele está falando que são 27 shoppings aqui, mas se eu não me engano essa empresa já tem 29 shoppings. Mas enfim, o que ele está falando aqui dos 27, na época, 19 foram desenvolvimentos próprios. Então, realmente, eles têm essa veia de desenvolver os shoppings do zero. E aí eles seguem falando da estratégia, que para crescer daqui para frente, ou eles vão adquirir participações em outros shoppings, ou vão aumentar as participações nos próprios shoppings, ou também fazer novos projetos de expansão, ou até mesmo de multiuso, como a gente já falou. E aqui ele salienta que ele tem ali um banco de terrenos que totaliza mais ou menos 4,4 milhões em potencial construtivo. E dependendo do projeto que sair dentro desses terrenos, pode ser um incremento de receita bem interessante. Então realmente essa é uma avenida de crescimento que a gente tem que ficar atento para ver como que a empresa vai gerir, para ver qual o retorno que esses novos projetos podem dar. E outra informação muito importante é que ela está num processo de fusão com outra empresa de administração de shoppings. Então, de 2019 teve aquele processo de fusão que criou a Also 3 e agora em 2022 também está no meio de um processo de fusão com a BR Malls. A gente pode ver aqui pelas perguntas que foram feitas na apresentação de resultados de 2022 que o pessoal queria saber como que está acontecendo essa fusão, quais são os próximos passos. E aí agora falta a aprovação do CAD. E esse processo pode demorar desde 6 meses até 330 dias. Então é um processo que ainda não se concluiu, mas que a expectativa é que ele se conclua dentro desse prazo. E a empresa, obviamente, ela está dizendo que ela vai prestar os maiores esclarecimentos para que os processos se concluam da forma mais rápida possível. E aí também já está pincelado aqui em diversas vezes nos documentos que é provável que a Also 3 tenha que vender alguns dos seus shoppings como condição que o CAD aprove esse negócio. E também tem alguns shoppings que hoje ela tem, que a BR Malls também tem, que não faria muito sentido ter os dois. É melhor ter só um. Então eles já falaram que eles não podem dar muitos detalhes, mas eles já estão em processo de negociação da venda de algumas dessas participações e eles deixaram bem claro que obviamente não vão ser os shoppings mais representativos hoje dentro da Also 3, mas sim shoppings que eles entendem que não vão fazer sentido após essa fusão. E vamos dar uma olhada nos resultados mais recentes para ver o que está acontecendo com a empresa. Olha aqui que interessante, ela tem um pilar de inovação e elas querem aumentar a digitalização. E sim, se tu nunca ouviu essa palavra, eu também nunca tinha ouvido. Mas eu fui pesquisar, é um novo termo que eles estão usando e provavelmente tu vai ver cada vez mais ser difundido. Pelo que eu entendi dessa palavra, é basicamente eles querem tirar as barreiras entre o físico e o digital. Então, tanto vai importar para a empresa se a pessoa vai comprar no físico ou no digital. Por exemplo, elas têm essa iniciativa aqui, a Box Delivery, que é para ser uma solução de last mile. Porque, lembra, a gente tem cada vez mais pessoas comprando pela internet. Para que a compra seja uma boa experiência, a entrega tem que ser boa. Para ter uma boa entrega, é interessante que tu tenha pontos distribuídos em vários locais do Brasil. E esses pontos de entrega ou de coleta, esses pequenos centros de logística, podemos chamar assim, que estão mais perto do cliente final, é o que é chamado last mile. E aqui então ela tem uma solução de logística e teve um acordo recentemente firmado com o Zé Delivery, pelo que eu entendi é um serviço de entregas de bebidas que está conectado com a Ambev, e também teve um novo acordo agora fechado com o Outback, que parece que vai começar a fazer os seus deliveries usando essa plataforma, no caso dos shopping centers que tem essa logística. E eles também investiram 10 milhões nesse fundo aqui, que tem como foco achar startups que têm alto potencial de crescimento. E essa figura aqui é bastante interessante. Parem que a comparação está sendo feita com 2019, então um ano que não tinha nada de pandemia. E a gente já vê que agora os resultados do primeiro trimestre de 2022 estão sendo maiores do que os resultados de 2019. E aqui está falando por cada shopping. A gente teve shoppings aqui, ó,
que superaram em 30% o resultado que eles tinham lá em 2019. A empresa tem uma posição de caixa muito confortável, ela tem basicamente muito pouca dívida e essa posição de caixa é bastante interessante. Então olha aqui, ó, o custo da dívida obviamente está aumentando, porque a dívida a maior parte é no CDI, a gente sabe que a taxa Selic está subindo, mas a relação dívida líquida sobre EBITDA é muito baixa, sendo até menor do que 1. E aqui eu passei para esse outro relatório que está mostrando os destaques de 2022. Então teve um crescimento de 28% em relação ao EBITDA, lembrando que está sendo feita uma comparação com 2019, então não é um crescimento em relação ao resultado de 2020, 2021, que são resultados menores já impactados pela pandemia. Também é interessante a gente ver que tem uma forte geração de caixa, então basicamente tudo que é de lucro da empresa ou de EBITDA acaba se transformando em geração de caixa, o que é muito saudável. E a gente consegue entender isso lembrando que a maior parte da receita dos shoppings vem do aluguel das suas lojas, e esse aluguel está previsto por contrato, então é bastante previsível. O que aconteceu ali em 2020 e 2021 é que os shopping centers não tinham como manter os contratos inalterados, porque senão todas as lojas iam quebrar. Então o que muitos deles optaram por fazer é dar descontos, e agora esses descontos estão sendo basicamente quase que extintos, e a gente está vendo isso aqui se refletir no resultado. O que eles mostram aqui é que mesmo que esses descontos eles vêm sendo retirados, as lojas estão permanecendo ocupadas, ou seja, os lojistas não estão entregando o ponto. Antes da gente olhar lá para o site do Status Invest, para a gente ter uma visão mais geral, vamos fazer um resumo. Eles estão reduzindo os descontos que eles estão dando aos lojistas, a taxa de ocupação não está caindo e nós estamos num período de cenário de juros alto, uma condição econômica complicada e mesmo assim eles conseguiram um crescimento em relação a 2019. Então me parece que é um resultado bem interessante. Mas mesmo assim a cotação dessa ação sofreu bastante, lembrando que a gente está num período de bastante incertezas no mundo. Isso faz com que a gente tenha uma maior volatilidade, também aliada ao aumento de taxa de juros tanto no Brasil como no exterior. E será que essas quedas na Alço 3 não foram um pouquinho exageradas? Vamos olhar agora por uma visão geral ali no site do Status Invest para eu chamar a atenção de algumas coisas de forma bem rápida, mas antes disso eu queria te pedir, se tu tá gostando do vídeo aqui, clica para se inscrever e compartilha esse vídeo com mais pessoas, assim tu ajuda muito o canal a crescer e não demora nem 10 segundos para fazer isso. Então clica para se inscrever, compartilha com no mínimo 2 pessoas e aí tu vai estar me ajudando bastante. E vamos finalizar essa análise olhando lá para o site do Status Invest. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui é aquele crescimento que eu já tinha falado para vocês, ó, de 2019 para 2018 teve um baita crescimento, mas é por causa da fusão que teve. Mas se a gente olhar aqui de 2019 para 2020 para 2021, a empresa começou a crescer seu lucro num ritmo que parece um pouco maior do que ela vinha crescendo anteriormente. Então parece que sim, as sinergias elas têm funcionado. Eu não mostrei para vocês, mas lá na transcrição de resultados eles mostraram que eles têm conseguido diminuir as despesas dos shoppings. Então parece que realmente a eficiência que eles esperavam que acontecesse ali com essa fusão, ela está se mostrando na prática. A gente não tem muito histórico dessa nova cotação, ela subiu ali até 2020, aí foi impactada pela pandemia e ela não se recuperou. Na verdade, se eu pegar aqui nesse ponto ali de maio de 2020, ela tem uma queda de aproximadamente 13%. Então, realmente o mercado ainda está batendo nela. Esse aqui é um módulo do Status Invest que foi habilitado recentemente para mim, eu acabo não usando muito, mas como vocês podem ver aqui, as projeções dos analistas são que seria uma boa oportunidade, porque ela estaria descontada em relação ao seu preço justo. E eu queria mostrar para vocês alguns indicadores. Preço sobre valor patrimonial, ela está com valor abaixo da média do setor. Enterprise Value sobre EBITDA também está com valor bem abaixo em relação à média do setor. E o preço sobre lucro, olha, surpreendentemente esse valor ela não está abaixo da média do setor. Mas esses outros dois aqui são indicadores que talvez ela seja uma oportunidade ou é apenas o mercado dizendo que ele não acredita que essa empresa vai ter resultados tão bons nos próximos anos quanto seus concorrentes. E aí, o que vocês acharam da empresa? Eu confesso que me pareceu uma empresa interessante, eu estou até pensando em colocar na minha carteira, mas até o momento da gravação desse vídeo eu ainda não comprei ela. Só lembrando que nada do que eu falo aqui é recomendação, o que eu recomendo é que vocês não tentem montar a sua carteira simplesmente fazendo um copia e cola de outras carteiras que tu vê por aí, porque isso com certeza não vai dar um resultado muito bom no longo prazo. O que tu achou da Alço 3? Deixa nos comentários.
Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.